Se um estranho não entende seu gráfico em 3 segundos, seu gráfico falhou. Mas tem algo pior que um gráfico ruim. É estar em uma sala com altos executivos, apresentando dados e ninguém tomar uma decisão. Você fala, bullet points, tabelas, números e no final nada muda. E sabe por quê? Porque você está entregando informação e não está direcionando uma tomada de decisão. Eu sou André Kimura, 15 anos em uma das maiores consultorias de alta gestão, servindo grandes corporações do Brasil a resolver problemas complexos. E o que descobri durante essa jornada? A diferença entre uma apresentação que morre na hora e uma que muda empresas não é mais dados. É como você conta uma história coerente e apresenta dados do jeito certo, aquele jeito que transforma números em uma decisão imediata. Grandes consultorias como a McKinsey e Bain BCG, que fazem projetos estratégicos para grandes corporações, não deixam isso para a sorte. Eles treinam todos os consultores em uma técnica específica, a mesma que eu vou te mostrar aqui hoje. E aqui está o segredo. Você não precisa de mais dados. Você precisa de um jeito completamente diferente de apresentar o que você já tem. Esse vídeo vai te levar além de gráficos bonitos. Eu vou te ensinar a transformar dados em narrativas visuais que convencem a diretoria, que desbloqueiam decisões, que influenciam estratégia e resultados no nível mais alto da empresa. E ao final desse vídeo, você vai dominar o framework, a metodologia que as grandes consultorias estratégicas utilizam internamente. Olha aqui essa tabela. Vendas dos 5 maiores players de e-commerce brasileiro. Mercado Livre, Magalu, Amazon, Americanas, Shopee, de 2020 a 2025. Qual é a mensagem? Ninguém sabe, está tudo misturado. Diversas linhas, colunas, empilhadas com dados, que exigem muito esforço e tempo para interpretar. A diretoria olha e pensa, legal, mas e daí? Qual é a mensagem? Eu já vi muitas apresentações executivos que tinham essas tabelas coladas. Agora vamos ver 2 tipos diferentes de gráficos com exatamente os mesmos dados. O gráfico 1 é um gráfico de linhas. Mensagem. Enquanto o Mercado Livre e Shopee disparam, Magalu e Americanas estagnaram desde 2022. O foco aqui é mostrar a tendência de cada player ao longo do tempo. Gráfico 2. É uma coluna empilhada. Mensagem. Mercado de e-commerce brasileiro triplicou de 95 bilhões em 2020 para 317 bilhões em 2025. O foco primário aqui é mostrar o crescimento total. Mesmos dados, 2 mensagens completamente diferentes. Gene Zelensky, que criou o livro Say It With Charts, o guia que a maioria das consultorias utilizam até hoje, descobriu um framework de 3 passos simples que qualquer pessoa pode aplicar. E eu vou mostrar para você. Passo número 1. Defina a sua mensagem. Antes de qualquer coisa, pergunte-se: qual é o único insight que importa aqui? Eu quero mostrar o crescimento de vendas de e-commerce total? Eu quero enfatizar mais como o Mercado Livre e Shopee dispararam frente aos players nacionais? Passo número 2. Identifique o tipo de comparação. O seu cérebro faz 5 tipos de comparações naturais. Cada um precisa de um gráfico diferente. Componente. Qual percentual uma componente representa do todo? Item. Como cada item é hackeado? Qual é o top 3? Série temporal. Como algo muda ao longo dos anos? Frequência. Como os dados se distribuem? Correlação. 2 variáveis estão relacionadas? Passo 3. Escolha o gráfico. Quando você sabe qual comparação fazer, o gráfico escolhe a si mesmo. Segundo Zelensky, existem 5 tipos básicos de gráficos: pizza, barra, coluna, linha e ponto, para 5 tipos de comparações: componente, item, série temporal, frequência e correlação. Pronto, esse é o segredo. Tirando um tipo especial de gráfico muito utilizado pelas consultorias, que eu vou mostrar em outro vídeo, a maioria dos gráficos nas apresentações que as grandes consultorias fazem utilizam apenas essas 5 estruturas. Se você quer mais técnicas assim, direto da diretoria das grandes empresas, inscreva-se agora aqui no Código Executivo e ative o sininho. Gráfico 1. Gráfico pizza, componente. Nesse slide da PwC, ela compara as diferentes fatias de receita com podcast por tipo de campanha entre 2019 e 2021, ressaltando 2 tipos de campanhas nas cores vermelha e amarela. Quando usar? Quando uma fatia é dominante e você quer enfatizar a proporção dela quanto o total. Por que funciona? Nosso cérebro associa círculos com 100%. Isso é visual, é instintivo.
o grande erro, comparar fatias entre si. Tipo, essa fatia é maior do que aquela. Para isso, utilize o gráfico de barras. Quando evitar, se nenhuma fatia é realmente dominante, você tem que escolher outro tipo de gráfico. Regra de ouro, uma comparação, minha fatia versus total. Ponto. Gráfico 2, gráfico de barras, item. Nesse slide da McKinsey, o gráfico de barras é utilizado para comparar o potencial de criação de valor por área de negócio, ranqueado do maior para o menor impacto. Quando usar? Quando você precisa comparar categorias em uma certa ordem. E por que funciona? Porque o nosso cérebro compara comprimentos mais rápido do que ângulos ou áreas. E é por isso que o gráfico mais confiável que existe. Você vê o ranking instantaneamente. Regra de ouro: sempre ordene por valor, seja crescente ou decrescente, sempre. A ordem arbitrária acaba matando a mensagem. Gráfico 3, coluna, série temporal e frequência. Nesse slide da BCG, ela usa o gráfico de colunas para mostrar a participação da economia criativa e cultural no mercado de trabalho e sua contribuição à economia do estado de Victoria, na Austrália. Quando usar? A história é como algo mudou ao longo do tempo. Mas tem um limite. Use no máximo de 5 a 7 anos, não mais. Por que isso funciona? Nosso cérebro lê gráficos da esquerda para a direita, naturalmente. Então, elas acabam refletindo o movimento temporal de uma forma natural. Cuidado, se tiver muitos anos, mais de 15 por exemplo, mude para a linha, para não ficar tão poluído assim. Regra de ouro, foco no individual. Estou comparando um ano com o outro. 2021 com 2022, 2022 com 2023, não a tendência inteira de uma vez. O outro uso para gráficos em coluna é mostrar como os dados se distribuem. E nesse exemplo da PwC, o gráfico mostra um histograma de inventário de comerciais de podcast vendidos por duração de comercial. Gráfico 4. Linha, série temporal e frequência. Nesse slide da Kearney, foi utilizado o gráfico de linhas para mostrar crescimentos anuais de bens de luxo pessoais por canal de varejo, atacado e e-commerce entre 2017 a 2023, com destaque para a normalização do crescimento após a pandemia. Quando usar? Tempo mais tendência. Quando você quer enfatizar a direção, seja crescimento, queda ou alguma anomalia. Por que funciona? Porque os pontos conectados criam uma narrativa visual. Seu olho segue a linha e sente o movimento. Grande cuidado. Nunca use gráfico de linhas para dados sem uma ordem natural. Se colocar, por exemplo, cidades em uma ordem aleatória, você pode criar uma tendência que não existe. Regra de ouro: só com tempo ou outra ordem natural. Sempre faça isso. Gráfico 5. Ponto, correlação. Nesse slide da BCG, foi utilizado um gráfico de ponto de dispersão para mostrar a associação entre o número de seguidores de mídia social com o número de visitantes internacionais em diversos países. Quando usar? Quando você tem duas variáveis e quer saber como elas se relacionam. E por que funciona? É a forma mais honesta de mostrar a relação entre dois números. Cuidado! Quer adicionar uma terceira variável? Você pode definir cores diferentes dos pontos ou tamanhos das bolas, máximo 2 ou 3, mais que isso seu gráfico vira uma sopa visual. Regra de ouro: uma comparação primária, máximo uma secundária, tudo mais é ruído. Eu fiz esse vídeo aqui porque os melhores consultores do mundo utilizam essas regras e eu acho que você merece saber também esse segredo. E isso não é um segredo, é um método. E se você quer aprender mais sobre os segredos das grandes consultorias estratégicas e aplicar na sua carreira, inscreva-se aqui no Código Executivo. Vamos transformar dados em decisões. Até a próxima!